Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Criamos esse canal para passar informações mais técnicas de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples para que todo mundo compreenda. E também de ajudar algumas entidades filantrópicas que precisam muito da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. E peço também a sua ajuda, clicando no joinha, no like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. O vídeo de hoje é sobre orquídeas em toco, em pedaços de madeira. A minha orquídea no toco está murchando. O que eu faço com ela? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de pragas. Essa pergunta foi encaminhada pela Denise, certo? E ela me encaminhou várias fotos e eu passei algumas sugestões para elas, como ela poderia proceder com relação à sua planta, certo? Essa planta não vai morrer, viu, Denise? Pode ficar tranquila, certo? Vamos só recuperar ela desse estresse, nos passo a passos que eu vou comentar aqui, nesse vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre recuperação de plantas em estresse, principalmente orquídeas, certo? Eu vou deixar aqui em cima no descritivo, se vocês puderem assistir, seria interessante. A única diferença é que essa planta estava em vaso, em cultivo de vaso, certo? E essa agora ela está em toco, Então ela está num pedaço de madeira, ok? E a gente vai comentar sobre esse aspecto. O cultivo de orquídea, em toco, em pedaços de galho, ela está cada vez mais em moda, ok? Principalmente porque você pode pendurar essas plantas em qualquer lugar. Vale mencionar que a cada dia que passa, os apartamentos estão virando apertamentos, Então nós não temos espaços suficiente para cultivar as plantas como gostaríamos, Então essa modalidade das plantas em toco veio e está virando uma febre, ok? Então a gente vai principalmente aqui, mostrando as fotos aqui, como é que a gente pode recuperar as plantas, que estejam murchando devido a algum problema. Vale comentar que só é possível fazer o cultivo de plantas que sejam epífitas, certo? Então, as orquídeas epífitas, certo? A grande maioria das catleias, chuva de ouro, certo? Você até você consegue fazer esse tipo de cultivo, certo? Mas no caso de orquídeas terrestres, não há a mínima possibilidade, a não ser que você coloque, certo? Em vaso, substrato e assim pendure nas suas paredes. Mas não vá fazer do jeito que as orquídeas estão nos tocos aqui, nas madeiras, certo? Vale também mencionar que existem várias espécies de bromélias, certo? De samambaias e até mesmo de cactos, que são epífitas. Essas espécies você pode sim fazer o uso desse estoco, desse sistema para cultivo, certo? E suspender, em algum local da sua casa, do seu apartamento, do seu jardim. Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos
esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos. Exatamente não sei o que está acontecendo com essas plantas. A gente percebe, como vocês vão ver, que as folhas elas começam a enrugar, tá certo? Em um estado nítido de perda de umidade, de desidratação foliar, tá? E da planta como um todo. Alguma coisa com relação a isso está acontecendo, tá? Então, eu desconfio que seja, tá, o local onde essa planta, essa planta com toco esteja colocado. Não seria um local que tenha muita ventilação, tá, muito vento? Ela me disse que essa planta no toco, ela é regada todos os dias, mas não está sendo suficiente pelo que a gente está vendo. Então, o que acontece, o que deve estar acontecendo é realmente um secamento, tá certo? Maior, principalmente, ou com relação ao vento, né? Ou seja, o local onde ela está tendo uma corrente de vento, tá certo? Ou a irrigação está sendo falho, ok? Menos água, tá certo? Para esse sistema planta e o toco. A planta em si está ficando enrugado, né? Vocês podem perceber as folhas traseiras dessas plantas, né? Qual seria, tá, os procedimentos para recuperar essa planta? Primeiro seria alocar essa planta desse local que provavelmente seja corrente de ar, tá certo? E isso deve estar ressecando o toco demasiadamente, tá certo? E também, tá certo, tentar aumentar o tempo, por exemplo, de pulverização da água, ok? Se for o caso da rega. Eu sugiro também fazer um procedimento, como eu já fiz no vídeo anterior, mas no caso do vídeo anterior, a planta estava em vaso. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa planta, esse sistema, num balde com água e deixar de 3 a 5 minutos. Após esse mergulho, essa hidratação, essa superidratação, eu vou tirar esse toco com a orquídea, ok? E vou colocar num saco plástico transparente, ok? Esse sistema do saco plástico transparente com a orquídea e o toco no seu interior, eu vou deixar no local de menor estresse e deixo, tá, num período de 30 a 45 dias. Nesse período, a planta estará se recuperando. Em muitas ocasiões, a gente vê a formação, tá, e o lançamento de novas raízes, tá certo? Em busca, tá certo, do seu substrato, que no caso seria a madeira, o toco. Depois dela hidratada, você pode retirar o plástico, tá certo? E cultivar normalmente, tá certo? Eu só não colocaria nesse mesmo local onde ela esteve, tá? Justamente porque deve ter alguma corrente de ar, tá? Que resseque muito o sistema, né, da planta com essa madeira, esse toco, tá certo? Eu colocaria um local onde não passasse por essa situação. Tá? Essa modalidade de cultivo das orquídeas, bromélias, tá certo? Algumas cactáceas, tá? Nesse sistema da madeira ou do toco, realmente tá virando uma febre, né? Então, eu irei falar sobre esse sistema, esse tipo de cultivo, tá, num outro vídeo. Inclusive, existem também madeiras, tá, que não pode estar sendo utilizado para isso. São madeiras protegidas por lei. Eu irei comentar sobre isso num vídeo mais à frente, tá certo?
essa pergunta feita pela Denise, tá certo? Foi muito interessante, ok? E agradeço muito, tá certo? E peço a vocês que estão chegando aqui no canal agora, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, encaminhem as suas perguntas para a gente vai responder diretamente ou aqui pelo YouTube, tá certo? Como em todos os vídeos, eu sempre peço o seu apoio também para com as entidades filantrópicas, tá certo? Hoje eu estou pedindo o seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Eles acolhem as pessoas necessitadas das ruas e aceitam doação de qualquer tipo de material, tipo alimentos não perecíveis, leites, roupas, tá certo? Fraldas geriátricas. Ajude você também, ok? E peço a sua ajuda, tá certo? Para com esse canal. Clique no joinha, tá certo? Inscreva no canal, tá certo? Tecle no sininho, tá? Assim você vai receber notificações de quando o canal aqui tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo, ok? E muito obrigado, grande abraço.